Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 161. Nossa, vamos estudar! Olha o zoom aqui na sua tela. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. É aquele que fala: haverá falsos cristos e falsos profetas. E vai ser, o estudo hoje é dos itens 6 e 7. Não creiais em todos os espíritos. Tá certo? Então, vai ser esse o estudo de hoje. Nossa página de preparo... Eita, me enrolei. Nossa página na internet, ela é, você está vendo aí na tela, www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Por que esse 2012, Sérgio? Porque a gente começou esse trabalho em 2012, tá? Ali você vai encontrar toda sexta-feira um novo vídeo. Você vai encontrar o texto do Evangelho. Você vai encontrar o texto, aí sim, da página de preparo, que hoje vai ser do livro Caminho, Verdade e Vida. Ó, o autor é o Espírito Emmanuel, quem psicografou foi o Chico Xavier. Vai ser o capítulo 69, Comunicações. Você vai encontrar então o texto do Evangelho, o texto da página de preparo. Sérgio, eu nem tenho Evangelho em casa. Não precisa. Você não precisa comprar o Evangelho, nada. Você pode imprimir, entrando na nossa página, ou simplesmente acompanhar lendo na página. Ou acompanhar o vídeo também, não tem problema. Quem não tem nada, não dá para imprimir, não dá para acompanhar, eu só tenho o vídeo para assistir. Alguns assistem em Smart TV, colocam na Smart TV, aí não vai ficar pegando, não vai poder abrir uma outra aba, né? Não tem problema, então. Coloca no vídeo e assiste. Né? Para naquele momento, pausa naqueles momentos adequados, né? Na hora da prece, de falar o nome das pessoas queridas, na fluidificação, na hora que todos forem beber a água, né? Aqui eu vou rapidinho, porque por causa do tempo. Pausa no momento que vocês queiram fazer comentários. Espera aí, ele falou sobre esse ponto aqui, eu quero fazer um comentário aqui sobre isso. E aí vocês conversem. E assim, ó, vocês vão produzindo, vão praticando, vão conseguindo compreender cada vez mais os tópicos, os assuntos relacionados ao Evangelho. Tá? Ah, Sérgio, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Tem dúvida? O e-mail, olha aí, ó, na tela aí, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Manda pergunta. Outros querem desabafar, querem um atendimento fraterno por e-mail, pode mandar, a gente sempre responde. Tá legal? Então não tem problema nenhum. E para a turma do Facebook, você está vendo também aí, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Mais do que curtir, compartilha. O compartilhar, ele mostra, você está mostrando que gostou tanto daquilo que você quer que todo mundo veja. Todos os seus amigos tenham acesso àquela informação, né? Então, vamos fazer isso direitinho, vamos compartilhar cada vez mais. Ah, você participa de outros grupos, né? Grupos espíritas, não precisa nem necessariamente ser grupo espírita, mas grupos de apoio, de mensagens de auxílio. Compartilha nesse grupo, compartilha lá. É impressionante como aparecem pessoas que falam: caramba, olha, eu não conhecia, eu vivi um momento complicado e a partir dali me ajudou a dar um norte. Foi o Sérgio que deu um norte? É claro que não. Aqui eu estou só transmitindo as mensagens. O que deu norte foi ele ali, ó, a mensagem dele. Com a devida explicação dos espíritos, onde a gente aqui não fala sobre as diferenças entre as religiões, mas a gente fala sobre a igualdade entre elas. A prática do amor, da fé, da caridade, perdão, auxílio, tolerância, paciência, tudo isso, né? É isso que a gente deve discutir. Discutir de conversar, de, enfim, trocar ideias, né? Nesse sentido. Não é discutir de... não é isso, por favor. Tá legal? Então, esse estudo ele sempre tem de 30 a 35 minutos, onde os 5 minutos iniciais são dessa introdução. Você que já queira correr logo para o minuto 5, né? Para 5 minutos, é a hora que a gente começa o estudo efetivamente com a prece, que vai começar exatamente agora.
Então, vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores, espiritualidade amiga, muito obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida para o estudo, para o conhecimento, para o nosso aperfeiçoamento. Agradecemos a presença de todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, assim como agradecemos a presença dos anjos guardiães que se fazem presentes neste momento. Aproveitamos também para pedir-lhes que possa este local onde nos encontramos agora receber todo o auxílio, todo o amparo, toda a limpeza e higienização espiritual que for possível. E que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz e de muita alegria. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Página de preparo, então, né? Hoje os cachorros estão participando, né? Estão ouvindo aí? Os cachorros estão querendo participar também do Evangelho. Mas vamos lá. Página de preparo é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 69, Comunicações. A gente lembra que o estudo de hoje é o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, itens 6 e 7, não creiais em todos os espíritos, tá certo? Então ele começa nesse Comunicações aqui, do Emmanuel, uma citação que está anotada em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A gente já pode fazer até um comentário em relação a isso. Quem tem mediunidade, quem psicografa, frequenta casas espíritas, e a gente já viu, não é muito raro a gente encontrar casas espíritas inteiras serem enganadas por espíritos brincalhões. Não tem gente que passa um trote no telefone? Existe o trote espiritual também. É muito comum a gente querer que as pessoas... É engraçado, eu estou comentando antes de ler, né? Mas já que o tema é esse, dessas comunicações, chega uma mensagem. Legal. Mensagem enviada: trabalhe os valores do amor, da fé, da caridade e do auxílio. E aí foi mandada pelo espírito João das Couves. Ninguém liga. Mas se essa mensagem tiver sido mandada pelo André Luiz, pelo Chico Xavier, pelo próprio Jesus, opa, é isso aqui. Então o que acontece? A gente tem um hábito muito errado de querer levar em conta o autor da mensagem. A gente se esquece do conteúdo da mensagem e se preocupa com o autor. E aí, daqui a pouco está chegando uma mensagem que fala mais ou menos assim: não se sinta explorado, fique em casa e deixe a vida levar, e deixe as coisas acontecerem, relaxa, não precisa trabalhar tanto assim. E aí assinada por André Luiz. Aí a pessoa fala: André Luiz, olha, ele está falando, eu acordo cedo para ir lá na casa espírita, ele está falando que não precisa nada disso, está falando para eu ficar em casa, dormindo mesmo, e não ligar mais para nada. O André Luiz está falando. É o André Luiz que está falando, gente? Você consegue imaginar o André Luiz falando isso?
Já vi gente de casa espírita falar que Jesus mandou uma mensagem dizendo que aquela casa espírita seria onde deveriam depositar o dinheiro na conta deles para construir não sei o que lá e fazer não sei o que. E eles deveriam agora, sempre que tivessem as sessões, eles irem vestindo um manto branco, uma vestimenta parecida com a que ele usava, e estava todo mundo indo assim. Então, a gente não deve olhar necessariamente o autor da mensagem. Particularmente falando, a mediunidade que eu tenho, eu ouço as mensagens. E os espíritos trabalham comigo de uma forma que é a seguinte: eles não se identificam muito não. Tem o Heráclito que manda algumas psicografias, mas ele fala que qualquer outro poderia assinar como Heráclito também. E eles dizem o seguinte: antes de qualquer coisa, antes de olhar a assinatura, ou melhor, nem precisa de assinatura, olhe a mensagem. Se for uma mensagem compatível com o bem, provavelmente, com certeza foi enviada pelos espíritos de luz. Se é uma mensagem muito esquisita, enfim, desconfia. Então, vamos lá. Aí o Emmanuel fala, né? Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, né, de sucesso, é que na maioria dos casos o indagador, o questionador, obedece muito mais ao egoísmo próprio do que ao imperativo, à ordem, à lei edificante, construtiva. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos, né, fechou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação, né, o aumento, o crescimento dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Né? Ele fala que é bacana a gente ainda existir esse amor, esse carinho, mesmo depois que algum parente, alguma pessoa querida desencarna. Contudo, é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de mãe ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Eu tive um problema, eu estou com um problema, eu quero que meu pai desencarnado, meu avô desencarnado, minha avó desencarnada me diga aqui qual é a solução. Não, você não vai encontrar. E volta e meia vem alguém e coloca e fala aquilo. Eu tenho uma situação, eu tenho um primo desencarnado, que ele se manifesta em algumas psicografias, algumas mensagens para os parentes, para a mãe, para o pai, para os irmãos. Mas é muito interessante, porque ele, na mensagem ele fala assim: não façam pedidos ou perguntas para mim, mas nas suas preces peçam sempre ao seu anjo da guarda, ao seu guia espiritual. Eu aqui não sou guia espiritual. Eu posso dar uma sugestão, dar uma opinião, mas a minha palavra está longe de ser uma verdade. Então vejam só, é bem interessante, é bem procedente, né? Se todos nós sabemos que nós temos um anjo da guarda, temos um guia espiritual, por que eu vou achar que vai ser aquele parente que desencarnou que vai saber mais, que vai saber melhor? Porque eu faço uma prece ao meu anjo da guarda para que me seja auxiliado e muito mais do que mostrado algum caminho, que eu tome a atitude também de me mexer e de procurar esse caminho. Eu também não vou ficar aqui fazendo prece até que chegue alguém. Poxa, não chegou. Aí passam 2 dias, caramba, esse espírito está atrasado, hein? Chega nunca e eu estou aqui parado esperando. Eu não vou fazer nada enquanto ele não chegar. Corre o risco de você ficar sem fazer nada a vida inteira. Ok?
Então vamos lá. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes, sem a consciência das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, fique atento, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, é isso que a gente fala. Tem espíritos, igual aqui na Terra, tem gente boa e tem gente má. Tem espíritos bons e tem espíritos que já não são tão bons assim. E olha, tem espíritos até mesmo bem intencionados. Às vezes chega um parente, um espírito de uma mãe, de um pai, e fala: meu filho, não faça essa faculdade de engenharia. Mas por quê? Porque ele era dentista e ele queria que o filho fosse dentista. E mesmo no plano espiritual, ele vai tentar falar: não faça odontologia. Quero que você seja dentista igual a mim. Veja só, ele está falando com a maior das boas intenções, do mesmo jeito que ele falava quando estava encarnado. Mas a gente não tem nosso livre-arbítrio? Olha, não consigo, aquele barulhinho do motorzinho me incomoda, mesmo eu sendo dentista. Não quero, eu quero ser engenheiro. Tá bom. Então, às vezes, a própria mensagem dos espíritos amigos, parentes, conhecidos, ela deve ser analisada profundamente, para que a gente possa, então, compreender isso, tá? Vamos lá, então. Psicografias, mensagens. Eu quero uma mensagem, quero uma psicografia do irmão que se foi e tudo mais. Eu até digo, muita gente escreve para mim pedindo isso. Gostaria de receber a mensagem da minha mãe, do meu pai, Primeiro, no meu caso, raramente chega alguma mensagem. Raramente. Tá? E o segundo ponto, se chegar a mensagem, leia com muito cuidado, com muita atenção. Porque às vezes pode ser alguém, eu não vou dizer nem que é o médium querendo enganar você, não. O médium também, ele nessa hora, muitas vezes, tem médium que faz de má fé. Mas tem médium que é tão vítima quanto aquela pessoa. Porque vem um espírito, escreve ali um monte de bobagem e ele também acredita naquilo. Tá certo? Vamos lá então, estudo do Evangelho, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, itens 6 e 7. Não creiais em todos os espíritos. O item 6, ele começa com uma citação de João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Vamos lá. É a mesma, né? Que a gente leu na página de preparo. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então é aquilo que ele disse, né? Ver se os espíritos são realmente de Deus, realmente mandam mensagens edificantes. Então, o item 7. Os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, abonarem a dar credibilidade, aqueles falsos cristos e falsos profetas, como a algumas pessoas agrada dizer, golpe mortal desferem, lançam, neles. Então tem gente que fala, espiritismo é isso, qualquer historinha ele acredita, qualquer historinha, e muito pelo contrário. O espírita vigilante, ele não permite que isso aconteça, exatamente por causa do estudo. Não peças ao espiritismo prodígios, maravilhas, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que os não opera. Não existe milagre. Mas aquele cara curou, mas aquele sujeito curou. Como é que não é milagre? Ele estava lá morto, ressuscitou, Foram usadas apenas propriedades, a manipulação da matéria através do nosso corpo, pelo envio de energias. Quem é vidente na hora da fluidificação da água, que a gente coloca aqui, e faz, consegue visualizar
as energias nitidamente. E cientificamente já está sendo provado pela ciência de que a gente emite energias, que a gente manipula energias sem nem saber, que o nosso cérebro, o nosso pensamento, ele é uma usina energética. Por isso, recomenda-se tanto cuidado, com os pensamentos. Se eu pensar em coisas ruins, você atrai aquilo. Se você pensar em coisas boas, você vai atrair também aquilo. E se não estiver chegando logo, pelo menos você vai estar se sentindo bem do que do outro jeito, Então, vamos lá. Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele revela outras leis desconhecidas, o espiritismo, as que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras da ciência, são leis da natureza. Então não é milagre, são leis da natureza, que a gente ainda desconhece. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Uma mágica. Você, na hora que você fica encantado com uma mágica, você não sabe, peraí, aquilo não é uma mágica de verdade, não é um milagre. Existe alguma coisa que ele fez para conseguir aquilo. Ele conhece propriedades. Ele pinga uma gotinha de água, a água está escura, ele pinga uma gotinha, ou ele faz um efeito assim, e aí sai ele na manga ali da roupa do mágico, uma gotinha, que aquela água fica clara. Milagre, ó. Não, ele conhece um elemento químico que, ao pingar a gotinha naquela água, vai clarear aquela água. E nós não conhecemos aquele elemento. Então, existem essas energias invisíveis para nós ainda, e que também fazem isso. Então ele fala, não tem nada de maravilhoso. Ele está apenas usando propriedades, estudos, conhecimentos que nós não compreendemos ainda. E o próprio Jesus falou que tudo aquilo que ele faz um dia nós faremos também, e podemos fazer, Então vale essa colocação aí, é importantíssimo compreender isso. Sobre esse maravilhoso, Então vamos lá. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por messias, por escolhidos de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credibilidade alheia e seria logo desmascarado. Aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si sós nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Gente, o sujeito chega, é um cara que tá toda hora aparecendo nas páginas policiais de jornal, é um cara que bate a porta para todo mundo, é um cara arrogante, é um cara que faz um monte de besteira, é um cara agressivo, é um cara violento, e aí ele fala que consegue curar, que consegue auxiliar, porque ele é um escolhido de Deus, é um Messias. Será que vai ser? A gente não falou ainda agora que o pensamento ele é uma usina de energia, de boas vibrações, ou mais vibrações. Como é que esse cara, ele se diz um escolhido e faz aqueles falsos milagres, vamos dizer assim, se ele próprio tem essas atitudes e pensamentos, onde, se a mente é uma usina de energia e ele pensa em agredir, ele pensa, que energias ele vai estar manipulando? Que energias ele vai estar atraindo? Deu para captar aí? Desconfia, tem alguma coisa errada. Como é que ele é escolhido? Como é que ele é escolhido de Deus nessas condições?
Não vai ter como. Não vai ter como. Esse, um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos e sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Então, a ciência, ela vai estudando e vai descobrindo, né? Só os que preferem a obscuridade, a escuridão no lugar da luz, né, têm interesse em combatê-las. Mas a verdade é como o sol, dissipa, espalha os mais densos nevoeiros. Então é o que ele diz. A gente estudando, buscando cientificamente, provando, indo no laboratório, provando por A mais B. Ah, legal, aquilo acaba sendo provado. E muita coisa hoje em dia ainda não é explicada, porque ainda não temos tecnologia, estudo, preparo suficiente para compreender. Mas a gente vai avançando e vai descobrindo cada vez mais. E quanto mais se descobre, menos se torna maravilhoso, um milagre, ou aquilo tudo. Eu gosto de citar o exemplo, né, sobre ferver a água há 50 anos atrás. Se é 50 anos, só pode ser atrás, né? Enfim, há 50 anos, imagine uma pessoa que falasse assim: eu consigo ferver a água sem precisar de fogo. Ninguém ia acreditar. E aí, aquela pessoa colocaria um vasilhame dentro de uma caixa, tamparia aquela caixa, parece número de mágica, apertaria alguns botões, um painel colorido, e em 1 minuto, em 2 minutos, teria uma água fervendo. Oh! Caramba, ele é um enviado de Deus, ele tem poderes extra, etc. E não, na verdade ele tinha apenas um forno micro-ondas. Ferveu a água sem o fogo. Hoje qualquer um ferve a água sem o fogo. Mas naquela época seria algo maravilhoso, né? Vamos lá. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, os espíritos hipócritas. Hipócrita é o quê? Aquele cara, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Os espíritos orgulhosos e pseudo-sábios, são os falsos sábios, né? Acham-se sábios, mas não têm sabedoria nenhuma, que passaram da terra para a erraticidade, para o plano espiritual, né? E tomam nomes venerados, adorados, respeitados, para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, é um espírito que ainda está atrasado, que ainda, né, enfim, que não tem boas intenções, e aí ele psicografa e assina: aqui é Jesus Cristo. Todos nessa casa espírita deverão vir vestidos com a roupa igual de Jesus, com aquelas vestimentas. E aí ele fala: porque isso vai trazer o caminho do bem para vocês. E aí todo mundo acredita e vai de uma casa espírita que era assim, gente. E aí quando eu perguntei para eles, eu falei: mas qual é a razão de... Não, foi uma mensagem enviada por Jesus. Porque isso era importante. E aí, olha gente, não deu nem para falar, porque eles caíram num fanatismo, caíram numa situação tão absurda, e queriam que de repente eu frequentasse lá também. Eu falei: não, muito obrigado, mas eu não entendo, não me leve a mal, eu não assimilo isso como uma mensagem de Jesus. Porque uma mensagem de Jesus não precisa estar assinada por Jesus. O próprio conteúdo da mensagem é a melhor assinatura. Deu para compreender isso? Os espíritos não precisam, não vão querer direito autoral. Olha, registra aí que foi Jesus. Não! Você vai saber quando é dele, quando é de um espírito bom, pelo conteúdo da mensagem, nunca pela assinatura, pela caligrafia. Deu para entender aí? Antes que se conhecesse as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, menos evidente, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante, né? Então esses espíritos, eles também, pela própria intuição, né? Pergunta 459, os espíritos podem nos influenciar? Muito mais, eles conseguem nos conduzir. Então esses espíritos nos conduzem também. Conseguem até hoje nos conduzir. Basta a gente ficar com a vibração, ó, lá embaixo.
Por isso eu tenho que me manter com a minha postura elevada, com a minha tranquilidade. Esquentei minha cabeça, peraí, eu não vou agir de cabeça quente. Deixa eu esfriar a cabeça, deixa eu beber uma água. Eu tô com vontade de xingar, de gritar, de falar um monte de coisa, eu tô danado. Sabe o que você faz? Pega a água e faz assim, ó. E aí você... Eu xinguei? Eu consegui xingar? Eu consegui gritar quando eu tava com a água na boca? Não, né? Aí você se reharmoniza. Lembre-se da água, então. Da hora que estiver nervoso, hein? Ih, você olhou pra alguém do lado. Ih, eu vou sempre... Ih, cara, disfarça. Vamos lá, que o tempo aqui já tá estourando, né? Antes que se conhecesse as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos extensiva, aquilo que a gente já falou, né? É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e até como Deus. São João adverte contra eles, os homens, né? Dizendo: meus bem-amados, não acredite em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Então, é você olhar o conteúdo da mensagem. Se a gente puder resumir esse estudo de hoje, a gente pode falar uma mensagem assinada por alguém. A comprovação da autoria dessa mensagem não está na assinatura, está no conteúdo da mensagem. Ok? O Espiritismo nos faculta, permite, né, os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. Por isso a gente comentou daquele cara que é agressivo, que é violento. Ele fala que é um instrumento de Deus, que é um Messias, que ele consegue curar. Não. A parte moral dele, como é que tá? Então, ó, espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. No livro dos Médiuns, quem olhar a segunda parte lá no capítulo 24, ele fala sobre como distinguir os espíritos, né? Só para dar esse parênteses. É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente pode aplicar-se a essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Deu para captar aí a ideia? Né? Então, exatamente aí. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho. Tá certo? Então a gente vai sempre observar o conteúdo da obra. Tá? Hora de fazer aquela prece pelas pessoas queridas. Eu vou começar aqui. Quando eu disser pausou, você pausa aí, mencione o nome de todas as pessoas, tá? Então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos, amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial em favor de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos, que nós desejamos que recebam todo o auxílio, toda a luz, todo o amparo, toda a tranquilidade, toda a harmonia, todo o alívio que lhes forem possíveis. Sendo assim, agradecemos a Deus e vamos mencionar o nome de cada um a partir de agora. Graças a Deus. Pausou. Graças a Deus. Gente, de novo eu vou falar aqui. Teve uma hora que eu soltei um riso, né?
um alívio assim, existe uma coisa chamada forma pensamento. Então, experimentem começar a trabalhar isso. A forma pensamento é quando eu desejo o bem, por exemplo, da minha filha, eu falo que a minha filha possa estar bem. Eu visualizo mentalmente ela num momento muito feliz, de muita alegria, de muita paz. E aí eu visualizo com tanta riqueza de detalhes que eu fico até rindo de tanta alegria. Isso é você trabalhar energias que a ciência também já está descobrindo pela física quântica. Então vamos procurar trabalhar esses valores aí cada vez mais, essas formas de pensamento que a gente produz a todo minuto, a todo segundo do dia, né? Hora da fluidificação da água. Então, aí ó, Minutos de Espiritismo, programa número 23. Tem tudo sobre água fluidificada, são 8 minutinhos, vale a pena o estudo, tá? Dar uma olhada aí nesse programa, tá ok? Então, vamos colocar as mãos em cima aqui da jarra, do vasilhame, né? Alguns preferem a palma das mãos apontadas para a jarra, outros preferem a ponta dos dedos. Não tem problema. Alguns sentem a energia sair pela palma, outros sentem sair pela ponta dos dedos. Mas Sérgio, eu não sinto nada. Aí como é que eu faço? Faz do jeito que você preferir, não tem problema nenhum. Tá ok? Então, colocando aqui as mãos sobre a jarra, vamos fazer a seguinte prece. Querido Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores e espiritualidade amiga, viemos neste instante rogar-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui, estou colocando aqui no meu copo. Sendo assim, já bebeu aí? Se não tiver bebido, dá uma pausa, né? E vamos agora à prece de encerramento. Então vamos lá. Deus amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, anjos guardiães, que aqui se fizeram presentes hoje, muito obrigado por esta oportunidade que nos foi dada para o estudo, o conhecimento, o preparo, e que possamos assimilar cada vez mais esses conteúdos e colocar na prática nossa rotina, visando o nosso progresso moral e consequente evolução espiritual. Que possamos praticar perante o nosso próximo cada vez mais os valores da fé, do amor, da caridade, do perdão, da tolerância, do auxílio, da paz, da alegria, da perseverança. Pedimos também que possamos ter uma semana de muita luz, muita paz, recebendo todo o auxílio e proteção que nos forem possíveis, e que na semana seguinte possamos estar aqui novamente reunidos para mais um estudo, para mais uma oportunidade de conhecimento das verdades espirituais. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, sendo assim, estamos finalizando o programa de hoje, tá ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!